Jesus, é um prazer receber o Senhor aqui. A minha casa é a sua casa, meu pastor. Fica à vontade. Nós somos uma igreja sarada em nome de Jesus Cristo. Então, o que Deus colocou no seu coração, fale, porque nós precisamos de ouvir em nome de Jesus. Põe sobre seus pés, estenda a sua mão para cá, com paz, com alegria, com amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por até esse momento que o Senhor nos preparou o nosso coração, meu Pai. A terra já está arada, já foi adubada. Que essa boa semente, meu Pai, que o Teu Filho vai ministrar sobre os nossos corações nessa noite, acerca da família, meu Pai, que é o nosso primeiro ministério, é o nosso primeiro chamado. Que essa boa semente venha crescer, meu Pai, venha gerar frutos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que esses frutos, meu Pai, venham ser vistos pelo vizinho da direita, da esquerda, pela nuvem de testemunha que olha para nós e quer ver Jesus Cristo através das nossas vidas. Nós abençoamos Ele, meu Pai, a sua família, os seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque está escrito na sua palavra, meu Pai, que a casa, que a mesa do seu filho, meu Pai, seja uma mesa cheia, farta, que os seus filhos, meu Pai, são a coroa da criação de Deus na vida deles. Então, que os seus filhos venham ser abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós, como igreja, como corpo de Cristo, declaramos nessa noite sobre a vida do teu filho. Você que crê, diga amém e aplauda ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Desmaiar, hein? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer pela oportunidade, a mim e a família, pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui com os irmãos, depois de uma boa temporada ausente, né? Os irmãos já estavam achando que eu era até daqui da fonte, né? Estava constante aqui, mas para nós é um prazer, uma alegria. Nós em Cristo somos um só povo. Aqui temos placa denominacional, temos cada um de nós uma regência, mas com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nos integraremos diretamente à Assembleia Universal. Não é a Universal do Reino de Deus, a Assembleia Universal, tá certo? E para mim é uma honra. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu quero vos convidar para abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. A maioria dos irmãos aqui já me conhece. Gênesis, no seu capítulo 29, no seu versículo de número 32 a seguir, falaremos dentro daquilo que Deus tem colocado no meu coração, o assunto diretamente com a família. E nesta noite, nós falaremos de uma família que de princípio parecia que tudo ia dar errado. De princípio, tudo parecia não dar certo, mas que no desenrolar da história, Deus trabalhou e mudou toda aquela história. E é sobre isso que dentro da graça que o Senhor há de nos dar aqui nesta noite falaremos. Isso é muito importante. Capítulo de número 29, versículo 32 diz: E concebeu Leia, e teve um filho, chamou seu nome Rúben, dizendo: Porque o Senhor atentou à minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Agora eu quero que a igreja leia capítulo 30, versículo de número 1 e 2, por gentileza. Eu
vou ler o versículo 3 que diz: e ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Obrigado, podeis assentar, por gentileza. Todos conhecem a história de Jacó. Todos conhecem essa segunda fase da vida de Jacó. Todos têm ciência que Jacó trabalhou aquele período de tempo pensando em receber Raquel, que era a sua amada. Labão se tornou seu sogro, usou de esperteza e não colocou as coisas bem claras diante de Jacó. Primeiro deixou Jacó trabalhar. Quantos anos, irmão? Quem lembra? 7 anos. No momento do casamento, em vez de Jacó receber Raquel, quem ele recebeu? Lia ou Leia, que por sorte tinha uma deficiência visual. Veja que contraste, olha a segunda fase da vida de Jacó, como começa aí. Ele, como amava a Raquel, se dispôs a trabalhar mais quantos anos? Mais 7 anos por Raquel. Tinha que amar. Para enfrentar um processo desse, tinha que amar. Jacó se dispôs, com mais 6 anos, que ele trabalhou como empregado para Labão. Então, todo aquele período envolve 20 anos. Porém, a esposa amada de Jacó, que era Raquel, era estéril. Para Jacó não era um problema, porque Jacó a amava. Ele próprio diz isso no texto, nós lemos. Ele até disse: eu não estou no lugar de Deus, eu não posso fazer o que só Deus pode fazer. Se Deus fechou a tua madre, o que eu posso fazer? É óbvio que ele podia fazer era orar a Deus, interceder, o que ele fez. Mas Raquel se sentia diminuída, principalmente para o contexto da época, que os irmãos sabem, que para uma moça casar e não poder dar luz a filho, era um problema muito sério. Era difícil. Mas para Jacó não, Jacó amava desse jeito. E ela usa de um dispositivo que naquela época se usava. Os irmãos bem sabem que o casamento, quando foi estabelecido por Deus, é um homem para uma mulher. Já é difícil cuidar de uma, que dirá de 2, 3. Deus não criou para isso. É um homem para uma mulher. E uma mulher para um homem. A Bíblia estabelece e está estabelecido. O que adentrou posteriormente foi os homens que colocaram. Não foi Deus que colocou, por isso os problemas surgiram. Deus criou uma Eva para Adão. E não 2 Evas, uma só. Mas como naquela época já havia esse costume, Raquel se utiliza desse meio e oferece a Jacó a sua serva, que teria filhos por ela. É óbvio que originalmente não era filho dela, mas culturalmente, naquela época, é como se fosse. Mas isso não preencheria
em absolutos requisitos. Jamais. Só que aí o que ocorre? Leia ou Lia, que era esposa, que era produtiva, por algum motivo ela ficou um tempo sem dar filho a Jacó. E ela também se utiliza da mesma prática e pega uma serva dela e oferece a Jacó. De sorte que Jacó tem filhos com Leia e tem filhos com a concubina, que era serva de Leia, assim como teve filho com a concubina, que era serva de Raquel. Era um misturado, uma família que começou meia desentroçada, com problema na sua formação. E isso vai refletir no decorrer da história, e nós vamos ver isso. Porém, irmãos, o que eu vejo dentro desse assunto é a mão de Deus que vai trabalhando e consertando e colocando tudo no devido lugar, tudo aquilo que o homem fez errado. Deus, na sua grande e infinita misericórdia, trabalha e vai colocando as coisas em perfeita sintonia. Amém? É isso que está na Bíblia. E nós vamos discorrer, dentro do tempo a mim concedido, sobre esse assunto. Jacó teve quantos filhos? Responda, igreja. É uma história conhecida, hein? E eu costumo dizer, pastor Toninho prega a Bíblia. Eu costumo dizer que eu não sou de auê, porque termina o barulho, ninguém sabe mais de nada. Mas Bíblia, ela fica dentro de você. É diferente. Ela exerce a regência depois do culto, lá no trabalho, no convívio social, na sua particularidade, na sua família. A palavra vai exercer força e poder. Jacó tinha quantos filhos? 12. Com a exceção, ele teve mais alguém, teve ou não? Quem? Vamos ver quem lembra. Uma moça que por causa dela houve uma grande mortandade. Quem lembra o nome dela? É Diná, é? Diná. Por que dá ênfase ao homem? Porque era uma cultura daquela época. Mas Jacó teve uma moça na família. Teve uma menina na família. E por causa daquela menina, muita gente morreu. E por causa daquela menina, uma aliança foi quebrada. A família de Jacó foi uma família meio trabalhosa, irmão. Não foi fácil. Mas o que eu acho mais lindo é que Deus colocou tudo no devido lugar. E aquilo que tinha para ser uma maldição, Deus converteu em bênção. Deus converteu em bênção. Eu vou ser muito direto, porque Deus falou comigo esse assunto. Talvez você foi uma pessoa que ocorreu isso, ou talvez esteja passando por essa situação. E talvez acha que por causa de circunstância atrás, você vai precisar empurrar um carro velho para o resto da vida. Carro velho é carro literalmente que eu estou falando, figura de linguagem. É uma situação deprimente. Até aqueles que põem na cabeça das pessoas que você tem uma maldição hereditária. Eu não vi isso na Bíblia. Não, senhor. Se você lê o livro de Ezequiel, o povo dizia, nossos dentes estão esbrotados. Baiano falava muito isso, nordestino. Eu sou dessa origem.
Meus dentes estão esbotados quando nós chupava limão, né? Aí o dedo fica sensível. Falava isso. Essa linguagem é bíblica. Por causa dos pais, Deus disse: não, senhores, o filho não levará a maldade do pai, e o pai não levará a maldade do filho. Corrijam a história. Tem muito crente com coisa na cabeça porque não lê Bíblia, não observa a Bíblia. E os espertos colocam isso para depois tornar essas pessoas presas das suas filosofias, para dominar essas pessoas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela te liberta. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nenhuma maldição hereditária pode subsistir. Ela existe, pastor, existe sim, mas na vida daqueles que não tiveram a experiência com Deus, na vida daqueles que não têm Cristo, porque Efésios 1:3 diz que nós somos benditos do Senhor. Leia a Bíblia. Você é bendito, sua casa é bênção, sua família é bênção. Problema pode vir, mas não tem nada a ver com maldição, porque você não está mais debaixo de maldição. Ele nos fez benditos. Glória a Deus. Você foi abençoado. Aleluia. Em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele levou toda a maldição. Está escrito no Calvário e me tornou bendito, me tornou bendito. Glória a Deus. Não pode se atribuir a uma maldição hereditária para se esquivar da sua responsabilidade. Talvez o que eu e você precisamos é tomar uma posição séria diante de Deus e o mal será extirpado. É isso. Jacó teve 12 filhos homens. O comportamento daqueles moços não era lá essas coisas, com exceção. Eu vou ler um pouco, mas não muito, porque senão as horas não vão me permitir. Só se os irmãos tocar ali, aquele relógio parar. Aí é milagre. Eu costumo dizer com toda humildade, eu nasci para falar de Jesus. Eu nasci para pregar a Bíblia. Glória a Deus, eu prego desde menino. E não me tornei profissional. E nunca me tornarei profissional. Porque púlpito não é palanque. Púlpito é o lugar mais alto de ministrar ao Senhor. Já cobrei alguma vez para vir pregar aqui? Já devolvi dinheiro aqui ou não? Até a contribuição que os irmãos vêm dar, eu vejo que é muito, eu digo não, dá na oferta. Quer ganhar dinheiro, vai trabalhar. Aqui é lugar de servir a Deus. Isso foi modismo que entrou. E muita gente está enricando e você no outro dia tem que ralar para ganhar o pão de cada dia. Glória a Deus. São mais de 40 anos pregando. Nunca disse a uma igreja quanto eles deveriam me dar. Já fui pregar com o dinheiro do meu bolso. Mas chegou lá, Deus fez milagre. E paguei gasolina do meu carro e do carro do obreiro que foi comigo. Deus não tem deixado faltar o pão na minha casa. Deus não tem deixado faltar o pão na casa dos meus filhos. Deus não deixou de nos dar uma moradia. Deixa dessa história louca por aí, do charlatão.
O comportamento dos filhos de Jacó não era bom. Mas dentre eles havia um menino que se destacava. Quem lembra o nome dele? Ou eu preciso ler? O nome dele significa aumentador. Quem lembra? Foi preso no Egito. Ou melhor, levado para o Egito. É José. Glória a Deus. O nome José significa aumentador. Jacó considerava a rapa da panela. Pode ver que ele disse que era o filho novo do resto do seu vigor, mas ele ainda não sabia que ainda havia mais um, Benjamim, e veio. Mas José tinha uma ação totalmente diferenciada dos seus irmãos. Os irmãos de José eram meios bandoleiros, atrapalhados. É só você ler a Bíblia. O pai mandava ele para o campo, está lá na Bíblia, vamos ler daqui a pouco. Apacentar o rebanho. Quando pensava que não, ele já estava em outra região. Aí José vai lá para saber como eles estão, que o pai mandou. Cadê eles? Aí encontra o viajante diz, olha, ele está daquela banda. Rapaz, que meninos atrapalhados. Qual era o filho mais velho de Jacó? Hoje eu vou forçar a tua cabeça. O primeiro filho de Jacó, Rubens. O nome de Rubens tem um significado, não tem? Está aí na Bíblia, estudo pentecostal no rodapé. Isso não é um segredo que só o pastor que sabe. Todo você se lê e procurar sabe. Eis um filho. Numa linha teológica se subentende que é uma conotação com Isaías 9. Quando diz, um menino um filho se nos deu. Mas deixa esquisito para lá. Por tradição, quem receberia o direito de primogenitura? Eu vou pregar em tese, não vou ler muito, senão o tempo vai embora, eu não consigo. Mas eu estou pregando o que está na Bíblia. Por tradição cultural, quem era o primogênito de Jacó? Rubens. Agora escute. Deus tem poder e autoridade, irmão, sobre até os costumes que os homens estabelecem. As regras que um homem estabelece não quer dizer que é as regras de Deus. Não se engane não, tá? Quem assumiu a primogenitura? Está na Bíblia. José não. José teve uma posição elevadíssima. Deus o abençoou para abençoar a família. No período de fome, você já sabe de tudo isso. E ele reconheceu, inclusive, sem ressentimento, que dos seus irmãos tê-los vendido para os ismaelitas, e os ismaelitas venderam para os egípcios, e ele parar na casa de Potifar, ele mesmo declarou isso aos seus irmãos, que ali era um plano de Deus. E eles que não aceitaram no princípio, quando os molhos de trigo se curvavam diante dele, ele disse, esse menino está querendo ser, porque dentro da família pode acontecer isso. Esse menino está querendo ser mais do que nós. Rubem disse, eu sou o primogênito, que negócio é esse que eu vou me curvar diante dele? Tá?
Mas os planos de Deus é diferente. Depois ele viu o sol e a lua que prestava continência a ele. E as estrelas representando os seus irmãos. Contou isso para Jacó. Jacó entendeu, Deus tem um plano na vida desse moço. Está escrito na sua Bíblia. Jacó ficou quieto. E Jacó só disse assim: tu está dizendo que eu e minha mãe, e tua mãe vai se curvar diante de você? Possivelmente José disse: pai, eu não sei, eu só sei que Deus me mostrou isso. Os irmãos ficaram. Na oportunidade que tiveram, quando Jacó mandou ele ir ver como estavam os seus irmãos, porque José trazia com fidelidade a Jacó o comportamento dos seus irmãos, e não era bom o comportamento dos irmãos de Jacó, de José. O que acontece? Eles foram ficando irados, aborrecidos, porque isso acontece em família. O filho mais obediente dá mais prazer ao papai e à mamãe. Às vezes, sem querer, parece que aquele pai e aquela mãe estão discriminando os outros, mas não é. É o relacionamento que tem com aquele filho, com aquela filha. E isso parece que não, mas às vezes cria-se um problema, principalmente numa família grande. Eu só tenho 2 filhos. E mesmo assim a gente tem que ter cuidado, né? Se dá uma coisa para um, não dá para o outro, aí a gente tem que se calçar, porque de repente, deu para ele, mas não deu para mim. Pode até não falar, mas de repente, porque soa como um diferencial. E pai e mãe tem que saber balancear essas coisas. Amém? É como você tem 2 sogras, 2 noras. Agora vocês riam, né? Você tem 2 noras. Tem que ter cuidado, não tem? Principalmente que nem no meu caso. Uma mora em cima, outra embaixo, eu no meio. O cheiro do bip está aqui. Sobe em cima e desce embaixo. Tem que ter ou não tem? Estou falando de família. Porque senão daqui a pouco, por que deu para ele e não deu para mim? Por que deu para ela e não deu para mim? Está dando para entender? Então tem que ter essa vigilância, esse cuidado. E eu sou muito aberta. Minha esposa até fala assim: filho, tu entregou como... Ela não diz isso, eu estou dizendo, tu entregou de bandeja. Tem que ter esse cuidado. Caso contrário, de repente pode entrar um pensamento ou um sentimento de que essa pessoa está sendo desfavorecida em vista da outra, ou vice-versa. Nós precisamos ter esse cuidado. É o cuidado que o chefe da casa, a matriarca, tem que ter. Família exige essas cautelas para evitar um problema. Isso é muito importante. É claro que você não é perfeito. Ninguém é perfeito. Por mais cuidado que tenhamos, lá ao cabo você vai escorregar. Amém? Aí quando é crente, precisa compreender e entender que ninguém é perfeito. No dia que você ficar exigindo uma perfeição das pessoas, você vai entrar num funil, que você vai descobrir que não existe. Se olhar para dentro de você mesmo, você vai descobrir que você não é essa pessoa. E aí, como administrar essa situação? Por isso que é muito importante o equilíbrio. O equilíbrio é muito importante dentro da família. Eu louvo a Deus, hoje eu disse, até brinquei com o irmão, hoje eu estou completo. Com a irmã, né? Eu falei para a senhora, né? Hoje eu estou aqui com os 2 filhos, as 2 noras e o neto. Fica de pé aí para os irmãos que não conhecem vocês. Aqui sempre tem gente nova, vai conhecer, eles são bem pequenininhos, do tamanho do pai. Está aí, ó. Isso aí foi as bênçãos que Deus me deu. Amém, irmão? Poder sentar. O mais velho é o da frente e o mais novo é o de trás. Por isso que o mais velho fica na frente, porque é o primogênito. Glória a Deus. Certo? Às vezes os irmãos brincam comigo e dizem: pastor Toninho, eu gosto de ver o senhor, que o senhor é alegre. Irmão, eu aceitei a Jesus há tantos anos para ser triste, para viver uma vida emburrada. Ah, pastor, então o senhor não tem problema, tá? Se eu fosse meus problemas em cima de você, talvez você morreria.
Fica com os teus e deixa eu com o meu. Que Deus dá graça a cada um para administrar. Amém? Deus dá graça para você administrar. Que nós estamos vendo uma família que, olhando humanamente, tinha tudo para dar errado. Casamento começou. Quer casar com uma, recebe outra. A amada não gera filho. E agora aquela que se tornou concubina gera filho. Daqui a pouco a outra que não gerava oferece também a sua serva, gera filho. Mas aí vem o tempo de Deus, por isso que é bom esperar em Deus. Deus não abriu a madre de Raquel. Se ela esperasse um pouco mais, o milagre viria e não teria aquele problema. Irmão, cuidado com o jeitinho. Diz o ditado na nossa pátria que o brasileiro sempre sabe dar um jeitinho, né? Mas esse jeitinho de vez em quando dá um problema. Se Raquel esperasse, Deus abriria a madre dela ou não? Agora Deus é tão misericordioso. Se fosse eu homem, eu disse, você errou, você pecou, você fez teu marido pecar, agora você vai morrer estéril. Mas Deus não é homem. Graças a Deus por isso. Deus disse, Raquel, com todo esse erro, é erro, irmão, porque não foi Deus que mandou, não é bíblico. Você não acha um versículo na Bíblia que dê aval a esse tipo de coisa. Mas eu disse, mas a tua ansiedade, o teu desespero não mudará o meu plano. Não mudará o meu projeto, porque Deus tem recurso. Não chute o pau da barraca pelo que você está passando hoje. Não jogue a toalha na linguagem como falamos, pelo que você está vivendo no momento. Aprenda a esperar em Deus, aprenda a confiar naquilo que Deus faz e muda a história. Muda a história. Queriam matar José, não é isso? Ou eu preciso ler? Mas tem uma coisa. José tinha alguns irmãos, não tinha? Tinha. E o irmão pensou logo. E Rubens, depois você lê, era o chefe. Mas Rubens já estava perdendo essa autoridade de tal forma que não teve poder de mudança. Mas eles chegaram a um acordo. Em vez de matá-lo, vamos jogá-lo numa cova. E tudo bem. Então é melhor. Pelo menos o sangue dele não vai estar sobre nossos ombros. Entre aspas. Porque se José morresse naquela cova, claro que o sangue de José estaria sobre eles. Rubens se distancia. E nesse interim, depois pode ler Gênesis 29 à frente, que você vai achar tudo que eu estou pregando aqui. Passa uma caravana dos ismaelitas a caminho do Egito. Eles sabiam. Eles disseram, sabe uma coisa? Vamos ganhar um dinheiro com esse menino. Foi isso ou não? Tiraram ele do poço e venderam aos ismaelitas. Quando Rubens chegou, você basta ler o texto, procura José. Rubens estava com a sua autoridade lá embaixo. Mesmo sendo primogênito, a ele competia a sucessão do patriarcado. Então todos os irmãos sabiam que ele era a autoridade maior. Mas pelo seu comportamento indevido, Rubem havia perdido o respeito dos seus irmãos. Porque, irmão, o que faz alguém nos respeitar não é a nossa exigência, a nossa imposição. É aquilo que somos. É a moral que temos.
e Rúben havia perdido. E os próprios irmãos tomaram atitude sem consentimento dele. Você vai ler o texto e está lá escrito. E eles o venderam. Quando o Rubem chegou, cadê o menino? Nós vendemos ele. Rubem não pôde fazer mais nada senão ficar quietinho. Porque ele não tinha autoridade. Porque ele era o primeiro errado da turma. Minha mãe dizia um ditado: como pode uma lavado querer falar do outro? Está dando para entender? Está todo sujo e quer consertar os outros. Está todo sujo e quer agora impor moral. Para impor moral tem que ter moral. Se não tiver moral, não adianta. Hoje nós estudamos uma lição da escola dominical que diz respeito a isso. Os escribas e o fariseu falavam e os judeus falavam dos gentios, mas eles estavam praticando coisas piores do que os gentios. Paulo disse: vocês pensam que vocês vão ficar livres da condenação? Fique sabendo que vocês serão condenados por causa dessas atitudes. A Bíblia não tem meio termo não, viu, irmão? A Bíblia não tem jeitinho. Ela é a palavra de Deus, corta perfeitamente, entra onde ninguém pode entrar, penetra onde ninguém pode penetrar e revela os segredos que estão ocultos no íntimo do ser humano. Judá erra por quê? Judá e Levi. Jacó havia feito uma aliança com o povo. Abra a sua Bíblia em Gênesis 34, 25 a 29. Um dos irmãos leia para nós. Eu estou evitando ler porque eu quero ganhar tempo. Mas se faz necessário ler esta passagem das Escrituras. Essa mensagem é refletiva. Ela faz você refletir, você pensar, você observar. Eu não sou um pregador que eu estou preocupado em pulo, glória a Deus, alto, levantar de mão. Se isso acontecer, porque o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, mas não é por incentivo do pregador, não. Porque a glória deve ser dada a Jesus. O que eu quero é que você saia daqui com conteúdo. Você saia daqui com uma estrutura para vencer todo esse sistema pecaminoso que nós estamos aí enfrentando. Quem achou, leia por gentileza. Gênesis 34, 25 a 29. Meu Deus do céu. Era para eles fazerem aquilo, irmão. Por que eles tomaram a dores? Porque Diná não era meia irmã deles. Basta você ler na Bíblia. Ela era irmã legítima dos dois. E eles não aceitaram aquela situação. Um dos príncipes ali se engraxou dela e forçou a porta. Você entendeu o que eu disse, né? Siquemitas. Ele forçou a porta. Quem entendeu o que eu disse com forçar a porta? Estou usando uma linguagem meia simplificada para você não ser soar tão forte. E agora se estabelece um princípio. Para legitimar aquela situação, que não era uma coisa muito agradável para Israel naquela época, para aquele povo. Mas eles teriam que praticar a circuncisão. Aquela nação ímpia, para fazer uma aliança com Jacó, teria que aceitar a circuncisão deles, dos judeus. E eles aceitaram.
o que reinava naquela região, concordou. E todos aqueles homens passaram pelo processo da circuncisão. Quantos sabem o que é a circuncisão? É uma cirurgia no prepúcio humano. Tá? Naquele tempo era feito com a pedra bem amolada. Haja dor. Não tinha anestesia. A irmã ainda disse aleluia. Só para você entender. Presta bem atenção. Só que Simeão e Levi não aceitou. Só que quebrar uma aliança feita pelo patriarca seria uma quebra de protocolo e um desrespeito à autoridade do patriarca. O patriarca seria visto como um homem enganador, falso, perante aquelas pessoas. Mas Simeão e Levi, tomado pela dor de ter uma irmã forçada pelaquele camarada, ainda que parecia que ele amava ela mesmo e queria casar, a ponto de se sujeitar a esse processo, mas eles não aceitou, porque todo pecado tem uma consequência. Eles caladinho, eram um homem valente, pegou, entrou na cidade, os camaradas estavam tudo doido, sofrendo com dor, e ele mataram muita gente. Quando chegou o conhecimento de Jacó, Jacó lamentou, mas não podia fazer mais nada. A única coisa que Jacó disse é: vamos juntar nossas tralhas, vamos embora daqui, porque a coisa não vai ficar boa. Irmão, família não é brincadeira, hein? Às vezes faz a pessoa até mudar de lugar. Está aí escrito na sua Bíblia. Fez mudar de lugar, uma atitude. Quem tem família, irmão, está sujeito a muitos processos. E às vezes você vai tomar uma atitude que você não desejaria nunca. Mas você e eu não estamos livres. Não estamos livres. Nós estamos na terra. Agora, como cristão, precisamos entender que Deus tem o domínio de todas as coisas. Deus pode mudar tudo. Jacó já sabia quem era Deus. Ele já tinha passado pelo val de Jaboque. Ele já tinha uma aliança com Deus. É tanto que o nome Israel, que fala da segunda fase de Israel, não é de Jacó, tá? Da nação que está surgindo, tá? Se dá ali. Se dá ali. Eles passam a ser conhecidos como Israel. Hebreus, depois Israel. Depois tem uma terceira fase, onde eles são conhecidos como judeus. Isso não me vem ao caso aqui agora. Tá bom? São 3 períodos de Israel. Os nomes representam isso, o significado de mudança que houve. Só para não ficar aí, você deve conhecer judeus, porque depois da dispersão, a única tribo que prevaleceu foi a tribo de Judá. Então todo o povo passou a ser conhecido como judeus, até os nossos dias. Mas é um povo só. Hebreus, judeus, israelita é uma coisa só. Os nomes só representam períodos, tá? Então presta bem atenção. Jacó tem que ir embora. Mas a coisa não foi boa, irmão. Jacó ficou ali mal visto por causa de Levi e Judá. Agora escute bem. Esses meninos desobedeceram e quebraram o protocolo do seu pai. Quebraram ou não? Eu vou fazer um paralelo, porque as horas avançam e eu não posso me estender muito. Rubens perdeu a posição de primogênito. Quem assumiu a posição de primogênito foi, parece que um irmão disse aqui, Judá. Rubens, por 2 razões. Os irmãos estão lembrados que Rubens subiu ao leito do pai com a concubina?
ele perdeu a moral. Tá? Está na Bíblia aí. E na hora de Jacó abençoar, Jacó trouxe a memória. Nós vamos ler. Cuidado, viu? Quem não respeita a autoridade do pai paga preço também. Não pense que é assim não, tá? Paga preço. Na bênção, nós vamos ler lá, calma. Quando Jacó vem abençoar seus filhos, antes de morrer, ele faz noção. Agora, cada caso é um caso. O que dá a entender que possivelmente Rúben não teve um arrependimento profundo do que fez. E isso lhe custou a quebra dele receber a primogenitura e de ser a linha de onde possivelmente viria o Messias. E esta linha messiânica foi transferida para Judá. Agora eu pergunto, Judá era um filho santinho de Jacó? É aí que eu vejo Deus trabalhando na história e colocando as coisas no devido lugar. Quem foi que tomou a iniciativa de vender José? Judá. Está aí escrito, pode ler. Mas escute. Quando José no Egito, e eles não sabiam que era José, fez menção de deter Benjamim, que era o último filho de Jacó, José se interpôs e disse: não, eu fico no lugar. E Jacó não podia sofrer esse dano. Então Judá se abriu e disse a verdade. Tudo que eles fizeram de errado. Eu queria ter tempo para expor isso daí lendo, mas depois você vá e leia. Quando José se revela a seus irmãos, dentro dessa passagem você vai ver que Judá abre o coração e mostra o quanto ele se arrependeu. E ele disse, ele reconheceu, isso é a mão de Deus cobrando de nós. Ele fez coisa errada, mas ele se arrependeu e ele se expôs. E isso lhe trouxe uma bênção gloriosa. Judá foi estabelecido por Deus como a tribo de onde suscitaria o Messias. Ramanduí, camanda, rabashuile, camaistei. Sabe aquele filho, aquela filha que é uma situação contraditória? Isso, a moral da história que eu quero te trazer, porque foi essa palavra e está dentro do contexto do que eu estou pregando. Ele pode ser uma bênção que te surpreenderá. Judá não tinha requisitos, mas o seu quebrantamento lhe trouxe esta bênção. Abra aí na bênção de Jacó, por favor. Eita maravilha! Judá já tinha errado algumas vezes. Era para ele dar um filho mais novo, que estava na idade de se casar, para a nora, que ficou viúva. Ele deu? Não. O que ele fez? Aí saiu. Ela usou de artimanha, se vestiu como uma mulher de vida fácil. Está entendendo? Eu não estou falando muito direto, porque eu sei que a classe aqui é mista. E ele se atrapalhou todinho com ela. Está escrito ou não? Depois, que é assim, tem gente que faz as coisas erradas, irmão, mas é um senso de justiça, mas para os outros, mas para ele não. Bíblia é como diz o ditado, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Deus não tem um filhinho queridinho, Deus tem filhos.
Judá diz: traz ela e vamos apedrejar. Ela está pejada, ela está grávida. O texto fala pejada, mas é grávida. Olha, justiça, hein? O homem estava que estava, vamos apedrejar. A minha nora errou, vamos jogar pedra nela agora mesmo. Aí quando ela revela, ela diz: de quem é esse bordão? Ela foi sábia. Pecou, mas foi sábia. Ela diz: de quem é esse bordão? De quem é esse cajado? E tem mais uma coisa: se vocês estão pensando que o cajado é forjado, tem um selo que é dele. Quem deveria ser apedrejado era ele. Agora, todo mundo recuou. Você está vendo aí, irmão? Cuidado jogando pedra nos outros, viu? Ele recuou. Está aí na Bíblia para você ler. Gênesis. Está vendo? Queria matar ela. Mas deixa que foi ele que apejou. Ele quebrou a tradição que por direito ele teria que, quando o filho mais novo, porque o filho dele mais velho morreu e a nora ficou viúva. Então, quando o menino estava em condição de casar, ele teria que casar ele com ela. E ele não fez isso por alguma razão. Ela usou de maldade, porque ela não deveria fazer isso. Ela poderia ir aos anciões daquela época e ele seria obrigado a proceder conforme a lei deles. Mas ela usou de uma sagacidade, que um erro também não justifica outro. Mas ele, como era propenso àquilo, fez. Mas, irmão, o que eu acho engraçado na Bíblia é que o trabalhar de Deus é diferente da minha justiça e da sua. O Senhor colocaria esse cabra como o chefe da tribo para a origem ao Messias? O Senhor colocaria? Deus colocou. E por que Deus colocou? Por causa do arrependimento e quebrantamento que ele teve. Leia o texto quando ele fala a José. Ele confessa o pecado, ele se abre e ele coloca a sua vida ali como, se preciso for, morreria. Mas que não deixaria seu pai sem o menino presente. Está vendo? Aí, quando Jacó coloca a mão sobre esses meninos para abençoar. Eita maravilha. Leia aí, meu irmão. Vamos ver aqui se eu acho aqui logo, rapidinho. A bênção de Jacó. A bênção de Jacó para os filhos. Eita maravilha. 49, obrigado, meu irmão. Lê aí o versículo, nós não temos muito tempo. Lê o versículo de número 7, 8 e 9, irmão. Só Deus para mudar a trajetória da história de um ser humano. Tudo que tinha para dar errado, dá certo, dá certo, dá certo. Tudo aqui. E não foi só Judá, mas Levi. Levi matou aqueles homens, quebrou a aliança do pai, mas reconheceu. Enquanto vocês estão aí achando, o que Levi se tornou na história? Quem lembra? Eu disse, eu queria ter 2 horas para pregar lendo. Aí também já viu, se começar a ler, irmão, o céu se abre e aí nós vamos a noite toda. O que Levi se tornou? Levi se tornou um tocador, foi isso? Hã? A tribo sacerdotal. Representante do sacerdócio eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Êxodo, Moisés separa essa tribo. Você crê nesse impossível? Você crê nesse impossível? Você crê nesse impossível? Alai canto ribiandai subiandehastei. Eram homens improváveis. Mas na trajetória, o quebrantamento e o arrependimento
Deus os colocou em posição de honra. Glória a Deus. Glória a Deus. Leia aí para nós, por gentileza. Quem está? 49, versos 7, 8, 9. Vê o versículo 10. Arredará. Eita, tem dois tempos esse texto. Primeiro tempo fala do reino de Davi, que estabelece Davi de Belém da Judeia. Davi era oriundo dessa tribo. Mas escatologicamente, observe que o cetro está com letra maiúscula. Estava falando da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei eterno, até que venha, e o seu reino não terá fim, procedente da tribo de Judá. Como, pastor, pode ser isso possível? O poder transformador de Deus, restaurador. E para te assegurar que não pode haver maldição hereditária, mas era momentânea, versículo de número 5, Levi, ele recebe uma imposição malditória, mas isso era momentânea, porque na verdade eles se tornam o sacerdócio do Deus Altíssimo. Aqueles que adentrariam a presença de Deus e oferecia o sacrifício, aquele que estava diante dos dois querubins da arca do concerto, onde a glória descia sobre ela. Rabai que me anda iribia suide caesteans. Se o teu filho, tua filha te traz tristeza, olha para frente e consiga enxergar a alegria. Consiga enxergar a compensação. Consiga enxergar a glória de Deus. Isso é muito importante. Leia dos irmãos. Ainda tenho 3 minutos e não vou passar. Glória a Deus. Vocês já estão com vontade de ir embora? Quem está com vontade de ir para casa agora? Quem? Só tem uma ali. Então o número maior vai vencer. Glória a Deus. Sabe o que significa isso? Que você está se alimentando, que você está ouvindo a palavra, que você está recebendo. Isso está dizendo. E Deus diz: quem me honra será honrado. Laica, suideca, e aqui está a profecia viva. Aqui está a palavra que muda a história. Aqui está a palavra que rege a vida. Leia, irmão, por gentileza. Ainda bem que o pastor está longe e não dá para puxar meu paletó. Pode ler, 49, verso 5 e 6.
Eles fizeram um concerto caladinho para fazer o que fizeram. Sabe o que Jacó disse? Eu não estava nesse negócio. Eu não tomei parte nesse negócio. Eu sou inocente. Continua. Segure. Simeão e Levi tinha tudo para ser desgraçado ou não? À primeira vista, quem não conhece Bíblia. Mas foi isso que aconteceu? Onde há arrependimento, onde há quebrantamento, há mudança. Irmão, existe maior honra do que naquela época principalmente ser chamado exclusivamente para servir o altar de Deus. Quando saíram do Egito, mais de 2,5 milhões de pessoas. Àquela altura já tinha mais de 3 milhões, possivelmente, segundo os estudos. E dentre esses 3 milhões e pouco, uma tribo tinha o privilégio de apresentar o sacrifício a Deus. De ter as campainhas tocando em volta das suas vestes. De ver a glória de Deus. Eita! É o filho pródigo, que quando se arrepende volta, tem calçado, tem roupa, tem anel, tem aliança renovada. Ramanduriquiambarraçu. Lê Miqueias 5:2, eu peço aos irmãos 1:5, Miqueias 5:2, Mateus 2:6, e eu já vou guardar o que Deus me deu. Guardar aqui o que eu escrevi que Deus me deu. Eu não faço mensagem, eu recebo mensagem. Eu anoto as orientações. Eu nunca preguei mensagem olhando em computador, copiando dos outros. A mensagem eu recebo do céu. São mais de 40 anos pregando assim. Claro, pesquiso, estudo, leio livro. Isso faz parte. Mas a mensagem ela vem do céu. E quando Deus dá, Ele vai me orientando, e eu vou lendo o versículo, e eu vou pesquisando, e Deus vai abrindo a mente, e Deus vai abrindo, e eu não consigo colocar aqui 50% do que Deus fala comigo. Porque tem coisa que é para mim. Não é porque não teve tempo. Deus deu para você ver. O que é para o povo, Deus vai mandar falar. Glória a Deus. Com quem está aí, Miqueias? Leia, por gentileza. E tu, Belém? Continua Belém aí. É da tribo de... Olha aí, continua. Olha, tem muitas cidades maiores. Mas lá, em Judá, tinha uma Belém. Glória a Deus. Vinda de Judá. Olha a oriunda. A coisa vem vindo de lá. Continua. Eita, quem foi que saiu de lá, irmão? Quem foi que saiu de lá de Judá? De Belém de Judá? Quem? Jesus. Glória a Deus. Numa aldeiazinha simples, mas que pertencia a Judá, da cidade de Belém saiu a luz que resplandece no mundo. Glória, 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 glória. Leia quem eu pedi o próximo. Charamanduriquiambahastei. Não importa quanto obscura seja a situação, os homens ignoravam e diziam, poderia vir alguma coisa boa de lá? Alguém disse, vem ver.
Os ignorantes, com as escrituras na mão, disseram: observa que da Galileia nunca surgiu profeta. Porque, irmão, o homem da sua arrogância nega até a verdade bíblica. Aí vai ler o livro de Jonas. Jonas vem da Galileia. Glória a Deus. Leia a Bíblia para você ver se está escrito ou não. Jonas vem de lá da Galileia. Mas eles eram tão ignorantes que iria desclassificar Jesus. E ninguém desclassifica Jesus. Que eles violaram a própria escritura. Como alguns estão fazendo hoje. Mas que eu e você não façamos estas coisas. A honra e a glória pertencem a Ele. A honra, a glória e o poder pertencem a Ele. Leia quem está para enxergar. O irmão me perdoou, me deu 4 minutos. Só não ouvi ele falar isso. Leia aí. Mateus. Com quem está para mim encerrar? Eita, olha Judá, sempre citando a tribo de onde o cetro viria. Glória a Deus. Continua, minha irmã. Segura aí, irmã. Poderia ser ela a menor se o maior estava vindo dela? Eita, de onde você não espera que Deus vai fazer. Fica de... Termina, irmã, porque já está dando vontade de orar com o povo. Eita. Eita, glória a Deus, fica de pé. Pastor me deu liberdade a fazer isso. Eu quero orar com meus irmãos. Eu quero orar pelos meus irmãos. Eu quero orar e eu quero dizer, seja qual for a situação que você conhece, que está passando, eu quero dizer, há milagre de Deus na sua vida. Há milagre de Deus que pode mudar a história. Como o pastor me deu essa liberdade. Eu posso orar por você, você aí, mas se você quer chegar mais perto do altar, pode sair do seu lugar e nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando, você vai ser abençoado e já está sendo abençoado. Porque